Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um desejo pessoal meu. Vamos ver se eu consigo, tá bom? Apocalipse capítulo 2, verso 8, que é o quê? Falar-lhes e ao mesmo tempo que vocês me veem falando, vocês conseguem ler aqui do lado, né? É o melhor. Eu quero destacar apenas uma ideia. Vamos lá? Apocalipse 2 e 8, a igreja de Esmirna. Vocês sabem, né? Eram 7 igrejas, que na verdade eram 7 cidades. Não foi escrito às igrejas, como alguém diz, mas foi escrito ao anjo desta igreja. A gente já tratou disso em outros vídeos, não vou fazer do mesmo modo. Também quero lembrar-lhes que, olha quanto isso é interessante, não haviam apenas 7 igrejas na Ásia Menor. Então há um propósito pelo qual, e eu falo isso em outros vídeos. Mas sobre essa igreja, a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja perseguida, a igreja que não recebeu de Jesus nenhuma crítica, somente elogios, a menor carta, ok? Enfim, a igreja com maiores dificuldades. Tem um detalhe todo especial que me fez gravar esse vídeo, tá bom? Mas eu vou ler aqui com vocês. Vou ler parte do meu esboço até chegar no objetivo da minha fala. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então Jesus sempre muito pertinente, porque a própria cidade de Esmirna, ela um dia fora morta e já reviveu. Verso 9: conheço as tuas obras e a tribulação e pobreza. Só que a cidade de Esmirna, ela é rica. Então é uma igreja pobre numa cidade rica. A igreja de Laodiceia achava-se rica, Deus disse que ela era pobre. A igreja de Esmirna era julgada, tida como uma igreja pobre, e Deus disse: mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas a sinagoga de Satanás. Verso 10. Aqueles que são midi-tribulacionista fundamentam-se nesse verso. Eu já gravei um outro vídeo falando sobre qual a interpretação que eu dou para esse. Nada temas, olha a igreja sofredora, das coisas que hás de padecer. Jesus sempre fiel, nunca esconde a realidade. Eis que o diabo lançará não todos, mas alguns de vós na prisão. Estou gravando dentro do carro, né? Estou indo atender mais um honroso compromisso para a glória de Deus. Essa semana é quase que a semana inteira, né? Então por isso que estou gravando aqui. Para que sejais tentados, e tereis, disse Deus, uma tribulação de 10 dias, que eu entendo referir-se aos dias daqueles imperadores, né? Dos 10 tiranos imperadores. Ser fiel, disse Deus, até a morte. Então observa, né? Até a morte, tem um tempo. E dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa igreja sofredora, e esta igreja, Deus diz a esta, a promessa feita a esta: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pode sofrer o da primeira, não da segunda. O tema aqui: como ser um cristão fiel até a morte. Às vezes nós não mantemos a integridade em vida, quanto mais a custo dessa. Introdução. É esse ponto que eu quero pontuar com vocês. É possível ser fiel e fiel até a morte no mundo carimbado, marcado, timbrado pelo relativismo. Isto é, um mundo que negocia, que relativiza tudo. O sofrimento revela e divide o fiel do conveniente. Então o sofrimento não apenas isso é maravilhoso, né? O sofrimento, ele é o distintivo do cristão. Ele nos aproxima de Deus, ao invés de nos distanciar dele. Aqui vemos uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas uma igreja fiel, que só recebe elogios de Cristo.
Olha como Jesus é maravilhoso, né? Uma igreja fiel que não recebe críticas, mas apenas elogios de Cristo. Deus reconhece, valoriza. Deus não é masoquista, não desperdiça sofrimento dos seus. Segundo ponto, é só uma introdução, tá? Tudo que Jesus diz nessa carta tem a ver com a cidade e com a igreja. Uma igreja pobre numa cidade rica. Esmirna era rival de Éfeso, a capital da Ásia Menor. Era a cidade, mais bela da Ásia Menor. Era considerado o ornamento, a coroa e a flor da Ásia. A cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia. O Monte Pagos, por exemplo, era coberto de templos e bordejado de casas formosas. Era um lugar de realeza coroada de torres. Tinha uma magnífica arquitetura com templos dedicados a Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. E agora, aqui é o detalhe. Hoje, essa é a única cidade sobrevivente, com o nome de Izmir, na Turquia asiática, com média de 255 mil habitantes. E aqui embaixo eu pontuei aqui, porque essa informação eu tirei do Google, tá? Historicamente, a única que manteve uma comunidade cristã contínua, uma igreja ativa e uma cidade próspera e habitada ao longo de todos os séculos foi Esmirna. Atualmente, o seu nome moderno é Izmir. Por que eu estou gravando esse vídeo? Qual a cidade que menos tinha condições? Qual a igreja mais sofrida? Qual a igreja que, humanamente falando, mais as pessoas apostavam na queda, na ruína, no desaparecimento? Era a igreja de Esmirna, na cidade de Esmirna, cujo nome, Esmirna, deriva de mirra. A cidade morrera e revivera. Isso é um fato histórico que compõe o meu esboço também, que eu não vou falar nesse vídeo por ocasião de tempo. Mas agora a maior promessa não é apenas que a cidade reviveria após a sua morte, mas que os cristãos, os mártires também, não sofreriam dano à segunda morte, mas ressuscitariam em Cristo, para a glória de Deus. E o que eu estou dizendo agora, você pode consultar em qualquer Google, que está ali a resposta. A questão é um insight. Por isso que o virtual nunca vai substituir, nunca, o mundo real. Se você fizer essa pesquisa, está no Google, qualquer chat, GPT e outros mais. A questão é o que o levará a perguntar isso. Então esse insight, somente uma obra feita pelo próprio Deus, a saber nós, mentes pensantes, habitação do Espírito Santo, é que teremos essa sacada. Então vamos mais uma vez. A poderosa Pérgamo, a poderosa Tiatira, a poderosa, por exemplo, Laodiceia, não resistiu. Nem a igreja, nem a fé e nem a cidade. A fraca Esmirna, perseguida Esmirna. Me lembra até Êxodo 12. Quanto mais Faraó os perseguia, falando agora dos escravos lá no Egito. Quanto mais Faraó tentava dizimá-los, mais Deus os fazia prosperar. A igreja que mais sofreu foi a igreja que permaneceu. O diabo se endemônia com isso, gente. O diabo se endemônia com isso. Quem persegue a igreja pensando destruí-la, talvez esqueceu de Mateus 16 e 18. As portas do inferno podem até se abrir, pode até sobressair sobre a igreja por um período de tempo, mas ela não prevalecerá. No fim da história, a vitória sempre será dos filhos de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É só parte, tá? O esboço é bem grandinho. Tá bom? Quem sabe no outro vídeo a gente passa todo o esboço. Deus abençoe a todos vós outros em Cristo Jesus. Amém.